Amigas, amigos, olá! Pensando na melhor preparação para a prova de Ciências Humanas e suas tecnologias do Enem, em especial na Geografia, eu levantei questões do Enem INEP de 3 anos, 2019, 2020, 2021. Separei essas questões segundo temas, são 4 temas. Nós temos Relações Internacionais, temos ainda Geografia e Relações Sociais Contemporâneas, Ambientalismo e o último tema, Economia e Relações Sociais. Eu separei então algumas questões mais importantes, digamos paradigmáticas, através das quais nós podemos trabalhar conteúdo, podemos trabalhar o formato da resolução da prova do Enem. Vamos começar então este nosso estudo com relações internacionais no Enem. Dá uma olhadinha na nossa primeira questão que eu separei aqui para vocês. Nós encontramos: a categoria de refugiado carrega em si as noções de transitoriedade, provisoriedade e temporalidade. Os refugiados situam-se entre o país de origem e o país de destino. Ao transitarem entre os dois universos, ocupam posição marginal, tanto em termos identitários, assentada na falta de pertencimento pleno enquanto membros da comunidade receptora, e nos vínculos introjetados por códigos partilhados com a comunidade de origem, quanto em termos jurídicos, ao deixarem de exercitar, ao menos em caráter temporário, o status de cidadão no país de origem e portar o status de refugiado no país receptor. Então trata-se de uma pessoa, digamos, nem lá nem cá, ela fica no intervalo, ela fica no meio do caminho como refugiado que é. Mas como nós podemos tecnicamente definir essa condição de refugiado? Eu separei aqui do site do Acnur, da Organização das Nações Unidas, a agência da ONU para refugiados, o que é um refugiado. Segundo a legislação brasileira e acompanhando a Convenção da ONU de 1951, nós encontramos o seguinte: na legislação brasileira, na lei número 9474 de 1997, que define o refugiado da seguinte forma: ele é refugiado se, devido a fundados temores de perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontra-se fora do seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. 2. Não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele em função de circunstâncias anteriores. Vejamos 3. Devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar outro refúgio. Temos então a característica do refugiado. O refugiado, então, é aquele que, por perseguição política, religiosa, por cor de pele, ele não pode continuar no seu país de origem, ele tem que sair desse país de origem, tem que ter refúgio em outro país. Por favor, não confundam com o apátrida. E quem é o apátrida segundo o Acnur? A Convenção de 1954 define o apátrida, que são todas as pessoas que não sejam consideradas por qualquer Estado, segundo sua legislação, como seu nacional. Isto é apátrida. A pessoa nasceu em um determinado território nacional, ela tem ancestralidade nesse território nacional, mas o país não a acolhe como cidadão do país, então a pessoa é considerada apátrida. Se ela não tem nacionalidade neste local no qual ela nasceu e tem ancestralidade, ela não tem nacionalidade em nenhuma parte do mundo. Finalmente, não confundam refugiado com asilado. O asilo é um dispositivo jurídico muito mais antigo. O asilo ele tem uma perspectiva de individualização do problema e do objeto, da pessoa ou do grupo de pessoas que vai ser objeto de asilo. Então, eu sofro perseguição no meu país de origem devido à minha condição política, religiosa, cor de pele. Então, eu saio do meu país e requisito asilo em outro país. Vejam, há uma individualização a mim ou à minha família, ao meu grupo de amigos, ao meu grupo sindical. Existe um motivo também individualizado. Já o refugiado não. São pessoas que estão numa condição mais genérica em termos locacionais, em termos de motivo da condição de refúgio. Então, vamos pensar
as pessoas da faixa de Gaza na atualidade, as pessoas que estão no leste da Ucrânia na atualidade. Então não há uma perseguição individualizada, trata-se de a pessoa estar em um local no qual existe um conflito armado e daí a necessidade de refúgio para esta pessoa. Bom, vamos voltar à nossa questãozinha do Enem? Depois do texto base, né, falando sobre o refugiado, vem o enunciado. O enunciado diz: a condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, conforme abordado no texto, é provocada pela associação do quê? Dá uma olhadinha na alternativa E. Desenraizamento cultural e insegurança legal, porque a pessoa precisa ter o estatuto de refugiado para ela gozar de benefícios na área de chegada. Enquanto ela não tem isto, ela não tem condições legais dentro da área de chegada, tá certo? E ainda mais, se nós temos essa legislação no Brasil, ela precisa desse estatuto, mas mais do que isto, tem a questão cultural, né, de distanciamento cultural em relação à área de chegada, daí a ideia de desenraizamento cultural e insegurança legal. Essa insegurança ainda tem uma camada de preconceito contra o refugiado no território nacional, crimes que possam acontecer ligados à xenofobia. Se a alternativa aí parece adequada, vamos ver as outras. Alternativa A, ascensão social é provocada pela associação entre a ascensão social e burocracia estatal. Não tem uma relação, ascensão social em especial. Miscigenação étnica e limites fronteiriços. O problema do refugiado não tem relação com miscigenação. Vejamos. C. Desqualificação profissional e ação policial. Há demanda de inserção do refugiado na área de chegada, mas o problema-chave não é qualificação profissional. Ele pode ser uma pessoa de alta qualificação da área de origem, mas ele precisa do estatuto de refugiado na área de chegada. Vejamos D, instabilidade financeira e crises econômicas. Atenção, refugiado não é migrante econômico, tá? Então, migrante econômico é aquele que busca melhores condições socioeconômicas desde o seu local de partida. O refugiado, não. O refugiado teve que sair devido a perseguições políticas, religiosas e ideológicas. E um último cuidado em relação a essa questão, apesar de ser crescentemente difundida a ideia de refugiados climáticos, a condição de refugiado climático ainda não tem um estatuto legal dentro da Organização das Nações Unidas. Vista essa primeira questãozinha, vamos dar uma olhada numa próxima. Olha só, ainda no nosso tema Relações Internacionais, diz o texto base da questão 2. O nacionalismo curdo é um nacionalismo muito antigo. Os curdos são um povo que tem uma língua própria, uma cultura, uma tradição, uma história, uma tradição. O Kurdistão já existe no papel, num tratado do início dos anos 1920, mas que depois foi quebrado porque não interessava nem aos turcos nem ao Irã, e principalmente à Grã-Bretanha e à França, que eram potências dominantes na região. Então, o nacionalismo curdo é consequência dessa história. Bom, temos o tema do Kurdistão, do nacionalismo curdo, e o enunciado diz um empecilho para a autodeterminação da questão, desculpa novamente, olha só, um empecilho para a autodeterminação da nação em questão, da nação curda, se vocês olharem a alternativa D de dado, distribuição da população por diferentes países. De fato, o Kurdistão, e segundo o nosso mapinha, encontra-se principalmente em territórios da Síria, da Turquia, a região mais extensa do Kurdistão, também do Iraque e do Irã. Não existe um país dentro do qual se encontra o Kurdistão está nestes vários países, segundo o nosso mapinha, portanto a alternativa D de dado, parece mais interessante. Vejamos as outras. Né? O empecilho para a autodeterminação do Kurdistão seria, alternativa A, limite imposto pelo espaço natural. Não há qualquer problema de ordem natural, né, climática, hidrológica, para a formação do Kurdistão. Vejamos B. Controle religioso sobre reservas petrolíferas. A questão está tentando, o item está tentando induzir ao erro, tendo em vista a Ásia Ocidental ter jazidas de petróleo, mas não tem uma relação com o texto base e o problema do Kurdistão transfronteiriço. Vejamos C. Imposição do idioma pelo colonizador europeu. Existem esses problemas, mas o Kurdistão, os curdos têm o seu idioma próprio, manifesto por sinal em diferentes dialetos. Vejamos a alternativa E, divisão
do território por fundamentalistas islâmicos. Na região existe sim a manifestação do fundamentalismo islâmico, já foi mais forte com a Al-Qaeda, Estado Islâmico, mas na atualidade ainda existe, mas não é o problema ao qual se refere o texto base. O problema fundamental, insisto, o caráter transfronteiriço do Kurdistão presente em vários diferentes territórios. Vejamos mais uma última questão. Questão 3, em relações internacionais, ata geral da Conferência de Bruxelas, 2 de julho de 1890. E o que diria a ata? As potências declaram que os meios mais eficazes para combater a escravatura no interior da África são os seguintes. Opa, que legal, hein? Combater o trabalho escravizado. Vejamos. Primeiro, a organização progressiva dos serviços administrativos, judiciais, religiosos e militares nos territórios da África colocados sob a soberania ou sob protetorado das nações civilizadas. Já identificamos uma coisa interessante. Existem pessoas que são civilizadas, existem pessoas que são incivilizadas. As civilizadas estão na Europa, as incivilizadas, segundo a ata, parecem estar na África. Preconceito. Vamos ver, segundo, o estabelecimento gradual no interior pelas potências de quem dependem os territórios de estações fortemente ocupadas, de maneira que a sua ação protetora ou repressiva possa se fazer sentir com eficácia nos territórios assolados pela caçada ao homem. Então, repressão a partir da chegada do europeu nestas áreas definidas, controladas por potências europeias. Vejamos o enunciado a partir desta ata. O enunciado diz: no contexto da colonização da África no século XIX, o recurso ao argumento civilizatório apresentado no texto buscava legitimar. Notem que o enunciado já está dando a chave. Está dizendo que é um recurso, né? É um argumento, né? Que está por detrás de um outro interesse mais material, mais palpável, mais concreto. Qual seria ele, não é? Então, lendo novamente, o recurso ao argumento civilizatório apresentado no texto buscava legitimar B de bola, submissão de espaços para alterar as relações de produção. O capitalismo maduro industrial europeu precisava de recursos naturais do continente africano e isto demandava investimentos em infraestrutura e novas relações sociais, novas relações de trabalho nas diferentes partes do continente africano. Daí o domínio dessas potências europeias sobre regiões da África para atender às suas necessidades. Isso é necessidade palpável, estratégica, material, mas a necessidade de um discurso de validação dessas necessidades. O discurso é de caráter civilizatório contra a escravização de pessoas. Colocando de outra forma, é a balelazinha ideológica para sustentar a dominação da região. Vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas? A diz estabelecimento de governos para a constituição de estados nacionais. Não no século XIX, isso só aconteceria com a descolonização depois da Segunda Guerra Mundial. Na C de Cebolinha, delimitação de jurisdição para bloquear a expansão capitalista, o contrário, né? Dentro do contexto da expansão do capital dos países europeus. Vejamos D de dado, defesa do continente para encerrar as contínuas guerras civis. Isto é que é o criador, é a raiz mais distante, importante das atuais guerras civis, os conflitos no continente africano. E, finalmente, E, reconhecimento da alteridade para preservar as práticas tribais. O contrário disto, dentro de uma lógica preconceituosa, o europeu se assumia civilizado e impunha o seu padrão de organização sobre o restante das populações. Bem, era isto. Fizemos 3 questõezinhas de relações internacionais. No próximo vídeo, a gente avança com geografia e relações sociais contemporâneas. Até lá!